Está no ar mais uma edição do programa Na Quadra com as Estrelas. O seu programa conta a história do basquetebol e dos seus intervenientes. Hoje, como é da praxe, tem aqui no estúdio mais uma das grandes estrelas do basquetebol, mais no que tange a formação. Para a vossa atenção, Elvino Dias. Como está, coach? Estou bem, graças a Deus, está tudo bem comigo. Coach, muito obrigado. Já agora é um prazer e de estimável honra tê-lo aqui no programa. Muito obrigado também. Coach, há aqui uma pergunta que não se quer calar e de certeza em casa todo mundo quer saber. Quem é Elvino Dias? Elvino Dias é um cidadão angolano, de nome Elvino de Fátima de Carvalho Dias, filho de Manuel Viegas Carvalho Dias e de Maria Elvira de Carvalho Dias. É casado, portanto tenho 4 filhos, 6 netos e sou funcionário da Federação Angolana de Basquetebol. Muito bem. A família está a crescer, 6 netos, coach. Pois é. Coach, quando é que começou efetivamente este seu interesse pela modalidade? Olha, eu comecei com interesse na modalidade, porque eu vivi, a minha infância toda foi no Cruzeiro aqui no Miramar, onde eu cresci com os meus pais. E de frente na minha rua havia uma escola, a Escola Angola. Então, havia lá um professor de educação física que dava aulas lá, tinha um campo de basquete descoberto e um campo de futebol salão. E ele começou ali Então, nós jogávamos ali naquele campo. E ele começou-nos a ver a jogar, então formou uma equipa, chamou-se a equipa do chamado Angola. Portanto, foi o meu interesse pelo basquetebol. E profissionalmente, quando é que começa a jogar? Eu começo a jogar em 1977, já com esse treinador, e formou-se a equipa na Angola. Depois, aí eu fui oficialmente, nós jogamos contra o Luanda, jogamos contra o Sporting, na altura era Benfica, coisa, que era a junção do Petrolet Luanda, passou a ser coisa. Muitas equipas, era uma equipa de sub-16, que agora sub-16, que na altura chamava-se Cadetes. Então, jogamos na Angola, depois o Angola extinguiu-se. Depois formamos uma equipa da Testanga, que é na Boa Vista, onde joguei lá 3 épocas. Depois das 3 épocas, isso foi em 1979 a 1981. Em 82 eu faço parte sou incorporado nas Forças Armadas, na Marinha de Guerra. Então deixei de jogar. Dali fui na Marinha de Guerra, fiz um curso na Marinha de Guerra e depois fui transferido para o Lubito. No Lubito fui jogar na equipa do Sporting de Benguela. Estava lá a fazer a tropa e fui jogar no Sporting de Benguela. Então, isso foi o culminar da minha carreira como atleta, como jogador. Como jogador. E quando é que começa efetivamente como treinador? Eu já tinha algum dom de treinamento, de dirigir crianças, tinha um talento, como o meu pai dizia, você consegue dirigir miúdos, crianças. Eu no bairro era sempre uma espécie de líder na organização, no futebol, no hóquei. Eu ficava sempre ali orientado e tinha sempre o dom de ver talentos. Então, o Pedro Matos é um senhor que vivia, hoje é falecido, na minha rua, mas na rua, por trás da minha rua. Ele treinava no grupo esportivo da Banca, em 1984. Ele disse, Elvino, por que tu não, Tatinha, por que tu não vens aqui dar uma ajuda no basquete? Como treinador, eu disse, eu não sei, eu estou na tropa, não sei como é que eu vou fazer. Não, começa a começar. Então nós começamos. Eu fiquei adjunto dele, na Banca, fiquei com ele 2 anos, 1 ano só como adjunto dele. Depois ele deu uma equipa de sub-16 feminino para eu dirigir. Eu treinei a equipa de cadeiras femininas da Banca, durante 3 anos, até em 1988. Em 88 eu vou para a Nocal, recebi um contrato da Nocal. E já agora, quais os clubes representou como treinador? Bom, comecei no grupo esportivo da Banca, com o feminino, como acabei de dizer. Depois fui na Nocal de 89 a 2002. Depois da Nocal eu vou para um projeto no Kwanza Sul, com o comandante Paiva, fiquei de 2004 a 2006. Em 2006 eu vou para os Estados Unidos da América, fazer a formação superior. No regresso, sou chamado para dirigir a equipa da Luzia de ensino masculino, fiquei 2 épocas. Depois fui chamado para dirigir a equipa de Vila Coutinho, fiquei 4 anos. Depois é que eu dirigi agora a equipa do Elmar. Muito bem. O começo da modalidade, ou começou a carreira como jogador,
na equipa do Anangola, depois rumou para Testanga, foi para o Lubito, voltou, banca no Cal, El Marca. Uma pergunta, qual é o seu clube de coração, coach? Progresso Associação dos Amizade. O Progresso. Progresso. Muito bem. E já agora, falando nisso, quando representou a seleção angolana pela primeira vez? Como jogador, nunca representei a seleção nacional. Nunca fui para a seleção não, de basquetebol. Eu representei como treinador da seleção nacional. Quando comecei a dirigir a seleção de sub-16, isso foi depois de eu vir dos Estados Unidos, foi em 2006, 2007, não é? E depois fui para outras seleções nacionais durante um bom tempo. Sub-16, fiquei com sub-18, depois fui com sub-20. São as seleções que eu dirigi durante esse processo do meu regresso aos Estados Unidos. Consta nos registros que o coach chegou a ser campeão numa dessas vezes que orientou a seleção sub-16, certo? Sim, fui campeão de sub-16 também. Fui campeão do sub-20, 2 anos. Fiquei em quarto lugar no sub-18, portanto, esta é a minha história. Muito bem. E como é que foi esta experiência de orientar a seleção sub-16 e 18 e ser vencedora ou campeão africano nesta categoria? Uma experiência boa, tanto aquilo é prova daquilo que eu aprendi nos Estados Unidos também, bebi, e foi uma grande experiência. Também abdiquei de muitas coisas da minha vida, do ponto de vista pessoal, para poder dar o meu máximo em relação à seleção nacional. Mas, de qualquer forma, fiquei feliz por conseguir transmitir, né? E conseguir depois, em contrapartida, ter uma resposta positiva, dizer, do resultado ser campeão africano. Muito bem. A primeira vez foi sub-16 ou 18? A primeira vez que ganhou, que sagrou-se campeão africano? Sub-16. Sub-16. Como é que foi essa experiência, já falando do último jogo, falando do jogo da final? Qual foi o adversário? Lembra-se? Nós jogamos com... Eu não me lembro. Nós jogamos com uma equipa da Zâmbia. Da Zâmbia. Sim. Deve ter sido um jogo muito aguerrido, muito complicado. Foi um jogo muito difícil, mas nós conseguimos vencer. Conseguiram. Lembra-se do jogador, na altura, orientado por si, que teve muito boa prestação? O Ketson. 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 Ketson, o Carlos Cabral. Carlos Cabral. Ele foi com coach esta seleção. Em que ano foi isto? Isso foi no Egito, na Alexandria. Foi em 2010, 2009, 2010. Tá bem. Ele foi o seu base principal. Foi. Ele já tinha um grande talento na altura. Porque ele, quando veio no 1º de agosto, já falavam muito dele, eu fui ver, foi convocado para a seleção. Mas foi um jogador espetacular, era um jogador desinibido, é como o Miguel Otono, um menino com saber estar à vontade, muito seguro de si, então, e hoje está aí o Castro a jogar. Sim, por acaso eu tenho acompanhado, acho que é um bom jogador. E coach, e quanto aos 18, lembra-me também que o coach acabou orientando o Luquen, foi 18 ou sub-16? Foi sub-18, eu fui com o Luquen, foi para os Jogos Africanos, isso foi foi agora em 2014. Foi a primeira medalha de ouro do Luquen, do Gerson Domingos, do Alexandre Junco. Foram os 4 que foram para os Jogos Olímpicos da Juventude em Gaborone. Portanto, foi bonito, foi espetacular. Portanto, ali é que eu vi o Gerson. Aliás, foi o Gerson Domingos, foi o Luquen. Foi impressionante, tanto mais depois o Alexandre Junco foi fazer o teste antidoping. Portanto, chamaram o médico e, portanto, devido ao perfil dele, que ele estava a fazer, impressionante, então chamaram ele para fazer o teste e, felizmente, tudo correu bem, eles receberam a medalha de ouro. O Jungo está do Asa? Não, o Jungo do Inter. Do Inter, Alexandre Jungo, do Inter, sim. E acho que ele também depois acabou sendo campeão, foram campeões sub-16 e 18, não? Ou sim, 18? Depois foi com G. Com G. Sub-16 também. 16. E sub-18, já ele não esteve lá, no sub-18 ele não esteve. Eles estão nos Estados Unidos. Mas, ok, muito bem. E, coach, já agora, falando um pouco dessa sua experiência, diga-nos qual foi o seu pior momento como jogador ou como treinador durante a sua carreira? Como jogador, eu nunca fui grande jogador. Então, gostei do basquete, tinha paixão do basquete, depois comecei a conviver com os meus colegas. Então, para mim, aquilo para além de paixão, era uma alegria, era um divertimento, porque eu estava mais preocupado com os estudos, porque meus pais também eram muito agarrados aos estudos.
Como treinador, foi quando eu saí da Nocal. Fiquei 1 ano e meio no desemprego. Foi o meu momento mais difícil. Eu lagrimava, já tinha família, não é? Depois o Bife, como as pessoas do Baço se conheciam muito bem, sabiam que eu era um excelente formador de atletas. Então o Bife Figueiredo arranjou um clube para eu trabalhar, que eu fui para o Kwanza Sul, num projeto do Comandante Paiva. O Comandante Paiva era o vice-presidente do Interclube de Luanda. Então era um desportista de excelência, no sangue, nas veias. Então o Bi falou com ele. Então ele depois disse, então, ele vai dirigir um projeto no Kwanza Sul, e eu fui dirigir um projeto no Kwanza Sul, e o Kwanza Sul no basquetebol não tem história. E fiquei lá durante dois anos. Mas o coach conta que saiu da Nucal, não é? É um clube que praticamente deu tudo pela formação e acabou sendo afastado do clube, quer dizer Rescindiram assim. o meu contrato. Rescindiram o contrato. E na altura sentiu algum ressentimento disto? Sim, porque eu fiz um trabalho no Calo, um trabalho de sub-16 até os séniores. Portanto, eu fui com sub-16, depois fui campeão de sub-16 3 anos, fui campeão de sub-18 3 anos, com Miguel Lutanda. Depois fui para a equipa séniores, como treinador principal, fiquei em 4º lugar com grandes jogadores. Enfim, depois fui para as seleções nacionais. E a federação depois também convocou-me, na altura, para eu ser preletor formador dos treinadores do nível 1. Portanto, essa foi uma trajetória. Portanto, talvez não posso dizer, não sei o que é que se passou, que algumas pessoas não se sentiram bem. Eles sentiram o meu contrato, o presidente, as pessoas são soberanas, têm a sua autonomia, têm os seus motivos, e eu respeitei a decisão que foi tomada. Sou profissional e lutei para conseguir ter um espaço e continuar no basquetebol, como continuei no Kwanza Sul. E diga-se a verdade, a Márcio, como as pessoas dizem, Márcio vem para bem. Exatamente. Foi dali do Kwanza Sul que eu fui indicado e eleito para ir para os Estados Unidos. Sim. Em Luanda podia não ser eleito para ir para os Estados Unidos. Para fazer a tal formação. A tal formação, sim. Pois. E falando um pouco desta formação, da experiência que teve, fazer essa formação na América. Olha, foi o meu maior momento da minha vida, não só como treinador, mas como pessoa também. Primeiro, eu conheci primeiro país, o país fundou o basquetebol a nível mundial. E depois, lidar com os grandes jogadores. Nós convivemos com o Magic Johnson, vi várias vezes o Michael Jordan, fomos assistir os jogos lá, nos jogos da NBA, da WNBA, porque as aulas faziam parte, a avaliação era no jogo da NBA. Nós estávamos na sala, depois íamos fazer a avaliação de um jogo, por exemplo, da NBA, que houvesse naquela altura, para depois nós tínhamos que dar a avaliação, a resposta no campo, eles faziam perguntas. Portanto, depois houve uma coisa bonita nos Estados Unidos da América, é que na turma a maior parte são quase 10 a 12 países que estão lá estrangeiros. E cada um tem a sua língua. Tu tens que ter capacidade de conseguir comunicar com eles todos. Então, era uma comunicação de forma gestual. Então, é uma coisa impressionante, é um primeiro mundo que não tem. Portanto, foi uma experiência que eu ganhei, aprendi muito. As condições foram boas, foi uma bolsa da Sonangol. E agradecer primeiro, já agora, ao Estado angolano. E empenhei-me, estudei mesmo, perdi noite, não ia passar com os meus colegas, ficava a estudar. E eu fui um dos meus alunos quando acabar o curso. Ok. Coach, essa conversa de facto está muito boa, vamos só para um pequeno intervalo e já voltamos. Esta conversa com o coach Elvino Dias, coach Tatinha, como é conhecido nas ligas do basquetebol, vamos para um pequeno e curto intervalo e já voltamos daqui a instantes. Muito obrigado. Estamos de volta. Para quem só agora nos está assistindo a partir de casa, é a segunda parte do nosso programa e esta conversa agradável com Elvino Dias, coach Tatinha. Coach, falava na verdade antes do intervalo da experiência que teve na América, que as avaliações eram feitas nos grandes jogos da WNBA e também NBA. Qual foi de facto a sensação, a emoção do coach a ver essas estrelas da NBA ou WNBA, que na verdade nós ouvíamos falar, só víamos pela televisão? Como é que foi o coach estar no jogo e se calhar às vezes ter que dar um palpite, depois ter que memorizar o que se passava no jogo e ter palpites com os colegas, depois também servir para avaliação? Como é que era isto? É muito impressionante.
Portanto, foi emoções que eu não sei como é que eu vou poder aqui. Não sei se vou encontrar palavras para poder responder à questão que me coloca. Portanto, ter contactos com grandes jogadores que nós só vemos aqui, que lutamos para ver, não é? Tenho contactos com os melhores treinadores do mundo que estão lá, portanto, a fazer o scouting, a estatística. Portanto, depois nós estávamos a assistir o jogo, estávamos a ser ao mesmo tempo. Era uma aula, praticamente, fazíamos. Então, eu aproveitei o máximo daquilo que eu consegui fazer, que eu vivi nos Estados Unidos, da experiência que eu ganhei, dos scoutings que eu fiz, e penso que o meu sonho é mesmo um dia voltar aos Estados Unidos também, dentro das minhas possibilidades financeiras, ir para lá, porque ali é mesmo o primeiro mundo. Por outro lado, também, nas poucas avaliações que eram feitas, não é? Eles perguntavam assim, você conhece o jogador tal? O que ele fez? Por que ele fez aquele movimento? Tu tinhas de escrever de forma plausível e depois exemplificar na aula prática. Eram aulas teóricas, em vídeo, e depois tu ias fazer aulas práticas. E não fazias com os angolanos, fazias com pessoas de outras línguas, tu tinhas de saber comunicar com eles. Muito bom. E certeza ajudou-lhe quando voltou também, e implementou certamente tudo aquilo que aprendeu e por isso se calhar tivemos êxito nas duas seleções que acabou treinando o coach 16 e 17. Eu não sei se eu consegui transmitir 60% do que eu aprendi nos Estados Unidos da América, 60%. Porque há muita coisa que eu não transmiti ainda, porque não consigo transmitir, porque talvez eu queria estar num projeto com maior impacto, como por exemplo um projeto da Nocal, que eu pudesse acompanhar tanto os atletas a partir de formação até os sêniores, um ciclo olímpico. Portanto, consegui fazer algumas coisas no Vila, porque estive lá num ciclo olímpico de 4 anos, os clubes só fiz 2 anos, 1 ano e meio, no Marco foi praticamente 1 ano e meio, 2 épocas. Portanto, e nas seleções nacionais, porque as seleções nacionais, o trabalho vem dos clubes. Portanto, nós selecionamos os meus jogadores e num curto espaço de tempo nós fizemos um trabalho que possa resultar em função da competição naquela época do Campeonato Africano. Portanto, agora, um projeto é uma coisa de um impacto. Portanto, é uma coisa que o basquetebol precisa mesmo disto. Não é? Ver talentos, portanto, essa é a formação que eu tenho, ver talentos, formar jogadores, acompanhar os jogadores, trabalhar de forma cíclica. Portanto, nós falamos às vezes muito, desculpa mudar um bocado aqui o curso, que não há jogadores. Não é bem assim. Jogadores há? Há muito jogador com muita qualidade. O que é que falta, coach? Temos que fazer aquilo que nós fazíamos bem. No tempo do professor Vitorino Cunha. O basquetebol tem uma identidade, tem uma matriz. Hoje não temos essa matriz. Hoje não temos essa identidade. Hoje os treinadores não estão comprometidos com o basquete. Estão no basquete, uns querem animar, só pedem muito dinheiro. Nós temos de viver isso com paixão, amor. Temos de estar comprometidos com a modalidade. Como fazíamos anteriormente, não havia dinheiro. Mas fazíamos com alegria. E as coisas eram muito bem. E ganhamos quantos campeonatos africanos? Foram 11. Muitos campeonatos africanos. Só para dar um exemplo, a única equipe em Angola, já não me lembro o ano, foi o Sporting de Luanda, do José Carlos Guimarães e o Falcido José Assis. Eram campeões júniores 2 anos consecutivos. Subiram para séniores, no primeiro ano de séniores, ganharam o campeonato séniores. É um caso inédito em Angola e em África. Ganharam o campeonato séniores, foram campeões séniores. Nunca jogaram séniores. Subiram aquela equipe. O treinador era o falecido Oscar Fernandes, que eram hoje, ganharam o campeonato séniores. Portanto, isso tem que se falar, isso tem que ser, as pessoas têm que saber da história do basquetebol. Isso é um processo que culminou com os títulos africanos que nós ganhamos todos. Exatamente. Só para parafrasear o que estava a dizer agora o coach, ganharam campeonatos e ganharam a super equipa do 1º de agosto, com Adriano Banhão, Sidraque e o próprio Gustavo Conceição. E o Jean Jacques. E o Jean Jacques. Sim. E o Jean Jacques. Na final, sim. Lembro que eram jogadores na altura, José Assis, José Carlos Guimarães, José Mário Catongo. Lapa. Jovens. Sim, jovens. Jovens de 19, 18 anos, ganharam, na altura, os top elite do basquetebol, que era o 1º de agosto. Tinha esses grandes jogadores que já faziam parte da seleção principal do basquetebol. Isso só para dizer, o coach é que está a dizer, graças à formação. Por outro lado, discordando daquilo que acabou de dizer, e o que isso quer dizer com poucas palavras? Que é preciso dar a oportunidade a esses jovens para jogar. Dar-lhes confiança. Da mesma forma que se deu confiança ao Jean Jacques,
se lançou o Zé Carlos Guimarães, se lançou o Zé Assis e foram para a seleção principal. Perderam, mas depois mudaram o ciclo. Temos que fazer aqui agora também. Vamos perder agora durante 2 anos. Mas nos próximos 10 anos não vamos perder mais. Tem que haver um projeto, tem que haver um plano estratégico do Estado, tem que haver intervenção do Estado. E a falar nisto, coach, sei que esteve ligado ao EMARC, perdão, o ano passado, e até acabou ganhando o Petro de Luanda, fez um grande jogo, lembro, vi pela televisão e até também felicitei-o. Em que pé está agora essa equipa? O coach vai continuar, vai continuar no EMARC como treinador principal? Bom, devido aos problemas que aconteceram no Elmarc, a vertente do Elmarc era mais uma vertente esportiva. Era mais por causa dos jovens com muito talento, que o nosso basquete não consegue absorver, porque há poucos clubes, há muitos atletas, há uma inflação de jogadores no mercado, jovens, e não há clubes. Então a abertura do Elmarc foi na tendência, nós conseguimos ganhar esse grupo de atletas que não conseguem jogar, os júniores que subiram, para pôr-los numa equipa a jogar. Os talentos para aparecerem, para podermos depois lapidá-los, eles aparecerem. Porque a maior competição a nível do país é o Campeonato Nacional Masculino de Basquete. E lá, enquanto o grau de dificuldade, ele vai jogar com Mingas, onde ele vai jogar com jogadores como outros jogadores, como Carlos Moraes, enfim. Portanto, o grau de dificuldade vai ser maior e ele vai se empenhar, porque eles lá têm ídolos. Todos nós temos um ídolo. E os jogadores muitos vão se encontrar com os ídolos lá. Aí eles vão crescer e aí o país é que vai crescer. Portanto, era uma vertente esportiva. Nós conseguimos fazer bons resultados esportivamente falando, houve alguma coisa, mas fizemos bons resultados e lançamos alguns jovens. Nesses bons resultados, a alegria vem sempre, coisas boas. Jogamos com alegria. Vencemos o Petro Atlético Luanda, chamado Tomba Gigantes, deixamos um gigante. Vencemos a equipa do Asa, vencemos a Marinha, vencemos todas as equipas, sempre do 1º de agosto. Portanto, é um projeto. Então, isso significa dizer que temos que ter coragem de continuar com esses projetos. Vamos ter ou não vamos ter mais Jean-Jacques? Vamos ter ou não vamos ter mais Carlos Almeida, que já estão todos em fim de carreira? Vamos ter! Temos que apostar nesses jovens. Eles vão perder hoje. Se eu semear, vou colher. Agora, se eu não semear, eu não vou colher. Vamos estar sempre a lamentar, não é? Sempre a lamentar. Mas temos que encontrar soluções. A solução é lançar a juventude dos jovens e ter coragem de os lançar. Falando um pouco na formação, é formador, certamente temos bons formadores em Angola, da geração do coach, geração antecedente. Qual é o treinador, efetivamente, que o coach admira e que pode ser, se calhar, ou contribuiu como inspiração do coach para ser, efetivamente, o coach que é hoje também, a nível nacional? Olha, o treinador que eu admiro, não está nesse momento no ativo, é o professor Vitorino Cunha. Portanto, eu me inspirei muito naquele senhor. Não só a forma como ele dava o treino, mas a capacidade dele poder gerir o treino, não é? Ele tinha respostas para tudo, do ponto de vista desportivo. Todas as perguntas que o atleta fazia, ele conseguia responder. Dava respostas concretas, demonstrava o seu ponto de vista no campo. Portanto, era um treinador que eu segui muito e as pessoas dizem que eu tenho o estilo dele a dar treino. Então, ele chamou-me para trabalhar com ele como professor. Eu fui dar aulas nos cursos a nível do país. Eu estava convite para o professor Vitorino Cunha. Então, fui ordenar as pessoas lá na federação, meus colegas, quando vêm assim a dar aulas, a dar treino, olha, Vitorino Cunha em miniatura é Elvino Dias. Tudo ele. O coach, na verdade, é tratado como o grande formador de talentos, não é? Fala um bocadinho destes jogadores que foi lançado no mercado. Pode citar... Olha, o Miguel Lutanda, portanto, foi o MVP, chegou até MVP. Temos o caso do Simão Panzo, também foi um grande jogador, jogou a maior parte de todos os clubes de Angola, teve no Petro, teve no Interclube. O Cristóvão Swing, também teve. O José Santos, o Nascimento, jogou também em grandes clubes. O Cardoso Casimiro, jogou no Petro. O Afonso Silva, que chegou à seleção nacional. Tifon. Tifon. Portanto, penso que contra factos, não, os números... Não argumento. Que tal, já que é formador, que tal demonstrar um bocadinho desta tática de formação no campo?
O que é que acha, professor? Sim, vou fazer de bem agrado. Muito bem. O coach, sim senhora, é aquilo que se diz, pude ver, é mesmo um criador de talentos. Foi muito interessante ver o coach a dar aí umas instruções à Madalena, foi interessante, de facto. Obrigado, obrigado. Ok, ok. Muito bem, vamos então agora para um curto intervalo e já voltamos. Estamos de volta, é a terceira e última parte do nosso programa, e aqui esta conversa com o Coach Tatinha. Coach, falando um bocadinho de sacrifícios que teve de fazer, e há pouco falou sobre o pior momento, e agora vem dizer que valeu a pena ter feito isso para ser hoje a pessoa que é. Fale-nos qual foi o melhor momento em toda a sua carreira. Foram dois momentos extremamente altos. Foi no ano de 2008, eu participei no Africano na Zâmbia, de sub-16 masculino. E fui com 6 atletas para o Africano e apurei para o Afrobasket. 6 atletas. Ganhei todos os países lá, depois chamavam, lá os treinadores no campeonato africano, chamavam-me no fim de Phil Jackson. Foram 6 atletas. E fizeram um mapa, eu vou mostrar esse mapa a vocês, um calendário na Zâmbia com 6 atletas e eu lá. Conseguimos apurar Angola para o campeonato africano. A outra questão foi a minha ida para os Estados Unidos. Perdão, lembra-se destes 6 atletas? Quem eram os 6 atletas? Não me lembro os nomes todos. Sei que não estava o Cabral ainda lá. Estava o Aníbal, estava o Otávio, nesse momento está nos Estados Unidos, acabou. Perdão. Estava o Josué, estava o... mais 10 nomes que eu não me recordo. Mas eu depois, com calma, vou mostrar-vos o calendário desses atletas. Portanto, o país que organizou esse campeonato africano fez um mapa da Angola, porque é um caso inédito. 6 atletas e a equipa técnica apuraram para o Afrobasket em sub-16. Portanto, para mim, a melhor coisa na vida é a formação. A riqueza do homem é a formação. E quando nós temos uma oportunidade de termos uma formação, devemos mesmo abraçar. Porque a formação é que vai nos dar melhores salários, vai nos dar melhores condições sociais e vai nos dar o nível que nós queremos, o know-how que nós queremos atingir. Se nós não agarrarmos na formação, não investirmos em nós, não é? Nós não vamos chegar lá. Vamos começar a falar e não vamos chegar lá. Portanto, esses foram os momentos mais importantes da minha vida. Muito bem. Agora, coach, treinou muitos jogadores, dos melhores que passaram pelo basquetebol e que vão passando. Diga-nos quem foi o jogador que mais o impressionou durante o treinamento, a sua forma de estar como pessoa e a capacidade atlética. Bom, eu posso enumerar aí uns 3 ou 4. O Simão Panso foi impressionante. O Miguel Lutando era muito traquino, eu sancionava-lhe sempre. O Nascimento também foi um jogador de boa. E o Lino Kienda, que era um jogador impressionante. Esse que é o atual vice-governador de São os atletas que eu mais
pronto, que eu via neles uma vocação tanto mais para o Paulinho, que depois foi para o 1º de agosto. Sim. Ele foi treinando no 1º de agosto, Primeiro de acabou agosto. por não coisa, mas acabou por ir para lá. Então, são os atletas que mais... Há outros, mas esses são os que mais posso fazer referência. Falando um pouco da formação, existe de facto hoje algum déficit? Eu digo não vou dizer aqui na formação, porque o professor é formador e há pouco já falou que existem jogadores e o problema são as condições de formação. Mas eu vou dizer o seguinte, coach, há um tempo atrás, quando o coach formou o Lutonda, formou o Lino Quienda, formou o Panzo, o Nascimento, acho que o Nascimento é o mais alto de todos. Fora são todos altura média, 1,88 m, abaixo do 1,90 m. E havia muita qualidade. Eram jogadores não muito altos, mas com muita qualidade. Hoje eu noto que a altura aumentou, já não é um grande problema. Melhoramos muito na altura. Temos jogadores de 2 metros e 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas sinto que a qualidade baixou. O que é que acha que esteja de facto a causar este efeito? Aumentamos na altura, mas baixamos na qualidade. Será a formação? Pergunta ao coach. Tem a ver com a formação, sim. É preciso, nós temos o comprometimento no nosso trabalho. Temos que fazê-lo com paixão e com qualidade. E investimos na nossa própria formação. O que se passa aqui, com a entrada dos expatriados, dos estrangeiros para o mercado angolano, desvalorizou-se um bocado, de certa medida, os quadros nacionais. Que foram os quadros nacionais que levaram a Angola onde chegou. Portanto, criou algum conflito nisso. E hoje os próprios treinadores nacionais não estão motivados devido a esta diferença do ponto de vista dos salários, dos estímulos, não é? E não estão a ser valorizados também, não é? Portanto, nós somos os fazedores do basquetebol. A partir daí criou-se um déficit. Hoje alguns treinadores, não os carolas do meu tempo, eu, o Raul Duarte, o Jaime Covilhã, o Apolinário Paquete, são treinadores já com outro tipo de... O próprio Necas também, alguns treinadores do meu tempo. Não temos esse tipo de consciência, mentalidade. Mas os mais novos, ou só vão para o campo, fazem treino de 2 horas e vão-se embora. Portanto, não há, e para além disso, não há um comprometimento, não há uma espécie de responsabilidade deles. Então, perde a qualidade. Portanto, a partir daí, estamos a ver esse foco grande. Por isso é que dizem que as pessoas fazem sempre esses comentários, que os nossos treinadores que formaram os grandes jogadores devem voltar outra vez para a formação, para como é que diz, para reavermos a matriz que nós tínhamos, a nossa identidade que tínhamos nos anos anteriores que ganhamos o Campeonato Africano. Então, por isso é que o basquetebol está descaracterizado. Coach, nós de facto fomos à procura de algumas pessoas que reconhecem o mérito do coach Tatinha e preferiram aqui algumas palavras para o coach. Gostávamos que o coach efetivamente ouvisse estes depoimentos. Vamos rolar a VT, por favor. Saudações, coach Tatinhas, Elvino Dias, mas nós carinhosamente tratamos por coach Tatinhas, que é assim que nós, enquanto atletas da Nocal, foi lá onde nos conhecemos, foi lá onde bebi muito de si, foi lá onde ensinou-me muitas coisas boas. Só para lembrar, eu aprendi consigo a poder jogar mais sem bola, porque eu trazia esse defeito já dos escalões de formação. Mas foi através do seu ensinamento, da sua insistência, que eu aprendi a me movimentar. Nós fazíamos muitas coisas boas, o coach ensinava-me a movimentar com mais agressividade, a ser muito mais ousado na forma de atacar o cesto, e no meu lançamento, que eu gostava muito de lançar de longa distância, e eu tentava o lançamento dos 6,75 metros já naquela altura e até dos 7 metros. E aí o coach uma vez disse-me, se tu fores tão eficaz nesta posição, nós temos meio caminho andado para podermos ganhar jogos. E eu lembro muitas coisas boas que fazíamos juntos. Portanto, coach, é um prazer fazer este recorde sobre a sua pessoa. É uma pessoa de fácil trato, uma pessoa amiga dos seus amigos. Eu tenho muitos amigos que o conhecem e falam muito bem de si. Portanto, como homem do basquetebol, eu desejo sucessos. Foi um prazer. Estou sem palavras. Foi um grande jogador. Ele é o pai do Valdir, que está no 1º de agosto.
filho dele é um grande jogador. Foi comigo, o Valdir esteve na seleção dos 6 atletas. Certo. Esteve lá. Ah, Foi um muito novo bem, jogador muito lá bem. naquela altura, está no calendário que fizeram. O filho dele foi. Ainda era inibido, mas foi uma pessoa muito educada, uma pessoa sempre muito atenciosa a ouvir. Ele tem um poder atlético muito grande. Eu disse, tu tens de tirar partido do atleta que tu tens. Jogar sem bola, ele lançava muito bem, tens de jogar sem medo. Tu não podes ter medo de mim. Tu não podes ter medo de cometer erros. O único que não comete erros no mundo é Jesus Cristo. Nós somos imperfeitos. Tens de cometer erros para melhorar a tua competência. Então tens de ganhar confiança, mas tens de fazer aquilo com competência, com segurança. E quando tiver alguma dúvida, tens de perguntar ou melhorar no treino. O treino é o espelho do jogo. O que tu não fazes no treino, não podes fazê-lo no jogo. Hoje faz-se isso. Eu não faço no treino, quero inventar. Não. O treino é automatismo para que tu fazes bem no jogo. Então, tem uma grande diferença. Obrigado, Lídio, muito obrigado mesmo. Ok. Coach, vê tudo. Olha o que reservamos mais para si. Vamos ver a próxima VT, por favor. Eu conheci o coach Alvino, né, com nós, ou para mim, o Tatinhas, aí nos anos 87, quando da minha chegada a Nocal. Foi a pessoa que convidou-me a trabalhar com ele, porque eu já vinha como treinador do Interclube, no escalão de mini basquete, então ele convidou-me para trabalhar no escalão também de formação. Penso que é um excelente profissional, é uma pessoa que até beneficiou de uma formação, né, por ser bom, por ser de uma formação da Federação. Penso que devemos continuar a contar com ele ainda para a formação de muitos atletas que Angola poderá continuar a ter. As pessoas devem ser lembradas por aquilo que fazem. Se tivermos que qualquer dia homenagear as pessoas, tem que ser as pessoas enquanto estiverem em vida. São pessoas como o Dr. Tatinha, que devem ser lembradas sempre que pudermos, né? Enquanto estiverem em vida, sempre fazer alguma coisa por essas pessoas e por outras também, né? Porque são pessoas que sempre deram muito para o basquetebol. Imaginem quantas pessoas foram formadas, né, por esse treinador. Olha, dizer ao coach Tatinha, né, que é assim que eu lhe chamo, né, coach Tatinha, porque é o nome que nós chamamos a ele, que continua a trabalhar, que não desista, que ainda tem muita coisa para dar esse basquetebol de Angola. Porque afinal de contas, dizem que os treinadores da formação desaprenderam, eu penso que não, continuam aí. É preciso que as pessoas de direito chamem essas pessoas, conversem com essas pessoas, não é? Para continuarmos a melhorar, para voltarmos a ter aquele bom basquetebol que sempre tivemos. Ele também faz parte desse bom tempo. Obrigado, Gildo. Foi meu adjunto no Nocal durante muito tempo. Tivemos momentos bons e momentos maus, mas é um grande formador também. Tem um olho clínico para ver talentos. Tanto ele, quando foi para o Nocal, fui eu que o puxei para trabalhar comigo. Eu dei-lhe uma equipa, eu tenho uma equipa A, ele ficou com a equipa B. Eu subi para o Júnior, ele também subiu comigo como adjunto. Portanto, fiz parte, depois eu fui para os Estados Unidos, como ele acabou de dizer, não é? Mas tivemos muitas batalhas juntas e tivemos muitas vitórias. E nós fizemos parte desse processo de que Angola atingiu nesses títulos africanos em formar grandes jogadores, grandes talentos. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Pois é, coach. Agora, mesmo para terminar, coach, diga-nos que palavras deixa para os atuais praticantes da modalidade e para aqueles que eventualmente também querem praticar basquetebol. Que continuem a fazê-lo, mas com motivação, com paixão, com alegria, e que de facto eles vão para os treinadores que de facto estão comprometidos com a causa, aqueles bons treinadores que podem fazer os bons acompanhamentos, os bons ensinamentos, né? Saber a história dos bons treinadores, onde é que eles estão, pedir conselhos nesses treinadores, ou melhor, fazer uma espécie de um guia a quem é que eles devem, qual é o clube que eles devem ir, onde podem encontrar os bons treinadores que eles possam fazer a sua carreira. Porque todos os treinadores, todos os atletas têm sempre um ídolo, não só como jogadores, como também treinadores de referência que eles gostam de ter. Então, peçam aos treinadores mais experientes que eles orientem
não é? No sentido deles depois não ficarem perdidos no mercado. Portanto, eu conselho para dar. Obrigado. Muito bem. Coach, nós, o programa Na Quadra com as Estrelas, por tudo o que o coach fez e vem fazendo pelo basquetebol, nós oferecemos este galardão de mérito para o coach Tatinha. Muito obrigado, meu coach. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado, coach. sim. Muito obrigado. Coach, e por outro lado, temos aqui também esta t-shirt. Ok. É uma lembrança para o coach do nosso programa. E muito obrigado mais uma vez, coach, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos. Obrigado a Zimbo. E um grande abraço a todos os telespectadores que estiverem a ouvir esse programa. E que, segundo o que se falou aqui, e as pessoas fizerem depoimentos, se Deus me der saúde, eu vou continuar no basquetebol, não vou abandonar. O basquetebol precisa de mim, precisa de todos nós. Muito obrigado. É verdade. Nós precisamos do coach ainda para formar grandes talentos. Obrigado. Obrigado, coach. Chegamos ao fim do nosso programa. Foi esta conversa boa com o coach Tatinha. Muito obrigado e até a próxima.